Irmãos, essa é uma noite de festa, que nós estamos celebrando a ordenação de mais um presbítero, teremos batismo, e também estamos felizes e gratos a Deus por receber o pastor Pedro Pamplona aqui na nossa igreja pela primeira vez. Conheci o Pedro, já o conhecia pela internet, começamos nos falando, acho que no ano passado. Tivemos o privilégio de nos conhecermos pessoalmente há mais ou menos um ano atrás. E admiro muito o ministério que ele tem exercido, não somente produzindo conteúdo, escrevendo livros, mas também as notícias que a gente recebe lá do Ceará, do ministério da Igreja Batista Filadélfia, a qual o Pedro é um dos pastores. Pedro é casado com a Larissa, tem 3 filhos, é um dos pastores ali da Igreja Batista Filadélfia, em Fortaleza. É também escritor, fundou uma escola, tem um podcast, faz muita coisa. E tem abençoado muita gente. E eu tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. Tenho certeza que o Senhor vai usar a vida do Pedro para nos abençoar, para trazer a palavra que o Senhor quer falar com a Igreja do Redentor nessa noite através da vida dele. Então eu queria pedir ao pastor Eduardo para orar pela vida do pastor Pedro Pamplona, que está com a missão de ser o porta-voz do Evangelho para a nossa igreja nessa noite. Senhor, nós te louvamos pela vida do pastor Pedro, Deus, por sua disponibilidade em estar aqui conosco. Te pedimos, Deus, que o teu servo seja instrumento, ferramenta útil em tuas mãos. Deus, que o Senhor conceda a ele graça, clareza, unção, Senhor, para ministrar a palavra, Deus Santo, e que em assim fazendo, nós aqui, enquanto igreja, possamos ter o nosso coração moldado, Deus, aperfeiçoado, segundo a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós clamamos que o Senhor faça assim. Amém. 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 Obrigado. Oi. Oi. Estão me ouvindo? Certo? Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sobre todos nós. É uma felicidade muito grande para mim estar aqui. Felicidade, privilégio e responsabilidade, né? Você pregar numa outra igreja já é uma responsabilidade grande, e no aniversário da igreja é uma responsabilidade ainda maior. Então quero agradecer o convite do Cristiano, e eu creio da liderança da igreja também, essa confiança, né? E para mim realmente é uma grande honra, tá bom? Trago para vocês o abraço da Igreja Batista Filadélfia, lá em Fortaleza, no Ceará. E nós temos sempre ido a outras igrejas. Eu gosto muito de conhecer igrejas, conhecer os pastores, conhecer os líderes, conhecer o povo de Deus em outros lugares, em outras cidades, né? Espero poder falar aí com vocês. Estou conhecendo um pouco da igreja. Sempre muito bom essa troca de informações, amizades, relacionamentos do reino de Deus. Isso é muito bom, né? Eu espero que Deus possa nos edificar nessa noite. Vamos ao que importa, então, né? Vamos à palavra de Deus. Eu peço que você abra em Hebreus, capítulo 3, verso 7. Esse barulho sou eu. Estou fazendo alguma coisa errada? Vamos prosseguir, né? Se precisar trocar alguma coisa, vocês me avisam. Abra a palavra de Deus aí em Hebreus, capítulo 3, verso 7. A gente vai ler do verso 7 até o 14. Esse será o texto da exposição de hoje à noite. E como nós estamos no aniversário de igreja, o tema que eu trago hoje é sobre igreja. E eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre a importância da igreja nas nossas vidas, da comunidade de fé nas nossas vidas. Eu creio que todo pastor ama falar sobre isso. Todo pastor vai para Hebreus para falar sobre isso, principalmente Hebreus capítulo 10, mas hoje eu vou para Hebreus capítulo 3, porque eu quero tratar do poder da igreja na luta por santidade. Esse é o nosso tema, o poder da igreja na luta por santidade. E nós vamos ver como esse texto nos ensina sobre isso. Então vamos fazer a leitura na NAA de Hebreus capítulo 3, versos 7 ao 14. Diz o seguinte: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles
sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Deixa eu orar pela pregação. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós estamos reunidos aqui diante da Tua palavra, Senhor, centralizados nela e queremos ouvir de Ti, Senhor, as verdades para as nossas vidas hoje. Portanto, age com Teu Espírito Santo, age poderosamente sobre nós. Nós lutamos contra pecados de incredulidade, Senhor. Nós somos desatentos, nós temos as nossas idolatrias muitas vezes. Mas que o Senhor possa superar essas barreiras no poder do Teu Espírito, no poder da Tua palavra, para que nós saímos daqui, Senhor, feridos por ela e cicatrizados por ela, Senhor. Salvos pelo Teu poder, pelo poder do Evangelho. Edificados pela Tua santa palavra, Senhor. Age nas nossas vidas nesse momento. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Eu vou começar contando duas histórias bem breves. A primeira delas é a história do José. José era um jovem e ele se converteu com 22 anos. E depois dessa conversão, ele teve aquele momento intenso com o Senhor, aquele primeiro amor de viver o evangelho intensamente, de viver igreja intensamente, de sair por aí pregando aos seus amigos, convidando os amigos para a igreja. Ele teve esse momento e ele teve por um bom tempo esse momento de empolgação com Deus. O passado de José foi marcado por vícios em pecados, de vários tipos. Foi um pecador bem atuante, vamos dizer assim. E ele estava lutando contra vários desses vícios, vários desses pecados. E ele estava conseguindo, andar em santidade, abandonar esses pecados, caminhar em arrependimento. Houve realmente ali uma mudança de vida no José. E ele, empolgado, começou a estudar teologia, consumir muito conteúdo na internet, e foi aprender, e ele era muito curioso, sempre gostava de pesquisar, sempre gostava de ir nas fontes, questionar tudo, e ele aprendeu muita coisa, e ele começou a ensinar na igreja, e ele foi muito útil na igreja. Até o dia que a curiosidade de José levou ele, a fazer pesquisas teológicas e cair em canais não muito bons, pastores ou influências não muito adequados. E José, então, começou a consumir aquele tipo de conteúdo que dizia: eu sou a igreja. E um relacionamento individual e sozinho com Jesus é suficiente. Nós não precisamos da instituição igreja ou da comunidade igreja. Nesse período, José teve uma recaída num dos seus pecados e vícios. E ele teve medo e receio de tratar esses pecados com a igreja. E esses conteúdos vieram ao seu coração. Basta o relacionamento individual com Jesus. A igreja sou eu. E ele passou então a se isolar, a deixar de ir no pequeno grupo, a deixar de ir nos cultos aos poucos. E as recaídas com o pecado aumentaram, seu coração ficou endurecido. E nessa de eu me basto, eu e Jesus sozinho, José se isolou cada vez mais. José se entregou aos vícios e prazeres e pecados antigos. E José abandonou a igreja. E ele abandonou a fé. A segunda história é a história de Maria. Ela cresceu já na igreja. E ela passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, foi muito envolvida na igreja, e era muito envolvida. E ela também caiu em pecado. Pecado sexual, vamos colocar aqui, com o seu noivo. E Maria foi tomada por vergonha. E por causa da vergonha, houve muito receio de Maria confessar esse pecado, lidar com esse pecado, buscar os seus pastores, os seus líderes, tratar como deveria ser tratado. Então ela passou um tempo
meio que escondida da igreja. E quando a poeira baixou, quando aquele pico de vergonha passou, né, um pouco, ela infelizmente decidiu continuar isolada, escondida. O pecado estava mexendo com ela e ela não teve a coragem para tratar com a comunidade daquilo que aconteceu. Na sua faculdade, então, Maria começou a ouvir que aquilo que ela fez não tinha problema nenhum. Não era errado. Pelo contrário, era o certo, era o desejado. Não haveria culpa nenhuma nisso. Não caia nesse papo de pecado, Maria. E Maria, logicamente, isolada da igreja, passou a andar mais com essas pessoas que aprovavam o estilo de vida. E ela, então, adentrou nesse estilo de vida junto com o seu noivo. Passou a viver o pecado como algo normal, lícito. E isso a afastou cada vez mais da igreja. E Maria abandonou a comunidade e abandonou a fé. Essas histórias são fictícias, irmãos. Eu escrevi enquanto preparava o esboço. Mas, na minha não tão grande experiência como pastor, eu já conheci muitas Marias e muitos Josés. Muitas histórias como essa, bem parecidas, onde o pecado vai puxando um isolamento e o isolamento vai puxando mais pecado, então a fé vai se esvaindo e as pessoas vão abandonando a comunidade e caminhando para longe de Jesus. E o que essas histórias têm em comum é exatamente isso. O pecado como fonte de dureza do coração, como fonte de incredulidade, como fonte de isolamento. E essa dureza, esse isolamento, esse afastamento da igreja como fonte de mais pecado e de outros pecados. Então nós estamos falando de um ciclo vicioso. Nós estamos falando de um pecado que gera afastamento e de um afastamento que gera mais pecado, mais dureza, mais incredulidade. E o que a palavra de Deus está dizendo em Hebreus capítulo 3 é que nós precisamos cuidar dos nossos corações hoje, todos os dias, porque senão essas histórias serão as nossas histórias. E você vai ver que há uma advertência, um chamado de atenção, e depois nós temos uma solução que o texto dá. Nós vamos entrar nessas duas partes daquilo que o autor de Hebreus está falando. A advertência, o chamado a tomar cuidado, a não cair nisso, e depois, então, a solução. Como nós cuidamos do nosso coração? Como nós nos protegemos disso? Como nós não somos como Marias e Josés e essas histórias? Então peço a sua atenção para que nós possamos entrar no texto com isso em mente. Em primeiro lugar, o exemplo que Deus deu para nos advertir e chamar a atenção. Em segundo lugar, a solução de Deus para cuidarmos do nosso coração. Esse exemplo que Deus nos deu e a advertência que Ele nos chama está do verso 7 até o verso 11, quando o texto diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem ou não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Se você prestar atenção aí no texto de Hebreus, essa passagem está entre aspas. Ela é uma citação. O autor de Hebreus está citando o Salmo 95. E se nós formos ao Salmo 95, ele está relembrando o episódio lá no deserto, depois que o povo é liberto do Egito e peregrina então pelo deserto. Lá em Êxodo, lá em Números, nós somos lembrados então desse período de dureza do povo, de pecado do povo, de murmuração do povo, nos dias da tentação no deserto. E o Salmo 95, ele está falando de Êxodo 17. Perceba aqui o jogo que a Bíblia está fazendo. Nós temos Hebreus capítulo 3, citando Salmos 95, que está lembrando de Êxodo 17. É uma maravilha bíblica de narrativa sendo usada
pela história do povo de Deus, para nos ensinar algo aqui precioso. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. A Bíblia tem essas preciosidades, esses tesouros aqui. Temos toda uma linha narrativa para nos ensinar algo, e esse algo é o seguinte. Em Êxodo 17, nós temos aquele famoso episódio onde o povo murmura contra Deus a Moisés, dizendo: não tem água, Moisés. Não tem água, olha aí. A ilustração chegando. Não tem água, Moisés. E agora, era melhor ter ficado no Egito. A murmuração chega a essa loucura, era melhor sermos escravos no Egito. Moisés faz algo, bate o cajado na pedra para ver se sai água. Não foi esse cajado que abriu o Mar Vermelho? Então bate esse cajado aí, vê se algo sai daí para nós. Nós temos esse episódio que Deus não responde, que não sai água da pedra. E esse local ele é chamado de Massá e Meribá. São os dois nomes que são citados no Salmo 95. Massá significa teste. Eles colocaram Deus à prova. Meribá tem algo a ver com rebelião, rebeldia contra o Senhor. É um lugar de testar o Senhor. É um lugar de se rebelar contra o Senhor. Então esse episódio está sendo usado para que os leitores de Hebreus, que são hebreus, que sabem dessa história, lembrem disso. E lembrem que eles correm esse mesmo perigo. Talvez o auge dessa murmuração no deserto foi o texto de Números 14. Quando Moisés, já ali na beira da terra prometida, ele envia os espias para olharem como é a terra, quem vive lá. E quando os espias voltam, eles não trazem boas notícias. É uma terra que já está habitada. É uma terra que tem povos e povos poderosos, com exércitos poderosos. Não se trata apenas de entrar na terra e viver ali a terra que mana leite e mel e as maravilhas que Deus prometeu. Vai ter uma dificuldade, vai ter embates, não vai ser de mão beijada e o povo de novo murmura. Era melhor morrer no Egito do que passar por isso. E aí é quando Deus se revolta contra o povo, Moisés clama por misericórdia. Deus é misericordioso, mas Deus é justo também. E ele traz disciplina sobre o povo e diz: essa geração aí, esse povo, eles não vão ver o descanso, eles não vão entrar na terra. Por isso o autor de Hebreus está lembrando disso. Eu me indignei contra aquela geração. Eu disse que eles não entrarão no meu descanso porque eles foram duros. O coração deles estava repetidamente se afastando de mim, olhando para as dificuldades, endurecidos, pecando, endurecidos, se afastando, sempre se afastando do Senhor. E essa advertência para os leitores de Hebreus é uma advertência para nós também nos dias de hoje. Nós estamos correndo o mesmo risco dos leitores. Todo crente, em toda época, seja no deserto lá em Êxodo, seja aqui na época de Hebreus, seja hoje em 2025, nós estamos correndo esse mesmo risco porque nós temos corações que ainda possuem alguns desejos pecaminosos. Nós ainda estamos desse lado da vida, mesmo convertidos. O que o autor de Hebreus está dizendo, então, é que o povo de Deus está sempre correndo esse perigo. Eu e você, sempre correndo esse perigo. Eu e você não somos super crentes, não estamos 100% blindados, não somos 100% não pecadores ainda. Nosso coração está sempre correndo o perigo de pecar contra Deus, de se afastar de Deus, de estar endurecido contra o Senhor, de cair em frieza na fé, de se isolar, de abandonar por algum tempo. Nós estamos sempre correndo esse risco. Mesmo quando nós fomos testemunhas de grandes obras de Deus. Eu queria chamar a atenção para isso. Quando nós olhamos para esse povo no deserto, pelo menos eu penso isso, eu fico olhando. Eles viram todas as pragas do Egito, eles viram as maravilhas que Deus fez no Egito. Essa geração viu aquilo que Deus fez por meio de Moisés. Eles foram guiados por uma coluna de fogo no deserto durante a noite. Eles viram o mar se abrir e eles passaram pelo meio do mar. Eles viram revelação de Deus no deserto. Eles viram um monte em chamas. Eles viram muitos. E ainda assim murmuravam.
ainda assim chegavam a dizer: era melhor ter ficado no Egito. Pessoas que foram testemunhas de grandes milagres, de grandes obras, de feitos que talvez nenhum de nós aqui tenhamos visto. Se eles caíram nessas coisas, quanto mais nós. Quanto mais nós. Talvez você já tenha visto coisas maravilhosas que Deus fez. Talvez você olhe para a sua salvação e diga: eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o milagre que Ele fez na minha vida. E glória a Deus por isso. Talvez você já tenha presenciado algo milagroso, um grande testemunho, uma cura, qualquer coisa. Você olha para a sua vida e você diz: é obra de Deus, não tem como duvidar. Mesmo assim, nós ainda corremos riscos de estarmos endurecidos, pecando e nos isolando. Nós ainda corremos esses riscos. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer isso. Nós precisamos ter essa humildade de reconhecer a fraqueza que há em nós, os riscos do pecado que estão nos circundando e que estão dentro de nós também. Porque todos nós temos os nossos desertos. Todos nós temos o nosso tempo de dificuldade, onde é mais fácil começar a murmurar, onde o pecado se torna mais agradável, onde o coração, às vezes, por não receber aquilo que deseja, começa a ficar endurecido, amargurado contra Deus. Todos nós passamos por tempos que nós não entendemos por que Deus está fazendo isso, por que esse sofrimento, por que essa dificuldade, por que esse deserto. Nós oramos por coisas que nós não recebemos. Nós desejamos coisas que nós não temos. Nós nos relacionamos com Deus e às vezes Deus faz coisas de um jeito que nós não esperamos. Não existe aquela coisa de tudo que Deus me der e tudo que Ele me der para sonhar, para olhar, Ele vai entregar nas minhas mãos e eu vou ter tudo que eu sonho, que eu desejo, Ele vai realizar meus propósitos. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. E quando nós enfrentamos essas dificuldades, ou quando Deus tem outros propósitos diferentes dos nossos, nós corremos esses riscos aqui. Todos nós, sem exceção. Eu queria lançar essa pergunta para você, retórica. Que você pause agora no meio aqui da pregação para se comparar com o povo do deserto. E se comparar, talvez, com os desertos que você passa na sua vida, os tempos difíceis. Pelo que você tem murmurado contra Deus hoje? Você está testando Deus hoje por alguma coisa? Você está sendo endurecido contra o Senhor por alguma coisa que não aconteceu do jeito que você quer? Quais são as tuas murmurações? Quais são os teus testes ao Senhor? Onde é que está o teu Massá, o teu Meribá? Cuidado, irmãos. Nós precisamos nos avaliar o tempo todo para que o nosso coração não seja endurecido contra Deus, não se afaste de Deus, não gere incredulidade. Cuide do seu coração nesses momentos. Como Deus nos ajuda, então, a fazer isso? Se essa é a advertência, se todos nós somos suscetíveis a isso e não podemos ficar sem fazer nada, porque se você ficar sem fazer nada, pecado vai tomar de conta. É como uma igreja, é como um prédio. Nós temos algo chamado de entropia na ciência. As coisas estão se acabando, se deteriorando. Se nós não tivermos manutenção, se nós não cuidarmos, as coisas vão se desmanchando. A nossa vida de santidade, a nossa vida de piedade diante de Deus é desse jeito. Parado, irmãos. Parado, nós vamos nos afastando de Deus. Inclusive é por isso que Deus não nos deixa parar. Por isso que o crente está sempre caminhando na fé. Às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas ele está sempre seguindo. Então, qual é a solução? O que Deus quer de nós? Qual é o grande conselho que Deus tem para nós cuidarmos do nosso coração? A Bíblia apresenta vários conselhos, tem alguns que são mais especiais. Eu creio que esse aqui é um desses que a Bíblia foca de forma mais enfática, principalmente em Hebreus. A solução vem no verso 12 e no 13, quando o texto diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.
Então veja qual é o perigo. O verso 12, ele coloca em palavras a advertência. Cuidado para que nenhum de vocês tenha o coração mau e descrente. Esse é o chamado de atenção. Não cultivem um coração mau e descrente. Qual é o contrário disso? Qual é a solução para isso? Qual é a resposta que o autor de Hebreus tem para nós? É quando ele diz assim, pelo contrário, bem óbvio, bem didático, animem uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. A solução, meu irmão, minha irmã, para que nós não tenhamos corações maus e descrentes, para que nós não sejamos protagonistas daquelas histórias do início, é que nós animemos uns aos outros hoje, todos os dias, em comunidade. Para que essa comunidade seja uma comunidade que tem na vida do outro um ânimo, um encorajamento para continuar seguindo o caminho de Deus, para continuar adorando o Senhor, para continuar em santidade, para proteger o coração. Nós aqui, todos nós, somos protetores do coração uns dos outros. Todos nós. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala do nosso centro de vida, do nosso centro de decisões, onde estão as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas crenças, é quem nós somos, é a nossa identidade. E nós precisamos guardar isso. Nós precisamos guardar a nossa identidade, nós precisamos guardar a nossa vida. Provérbios 4:23 é um texto conhecido de tudo que se deve guardar. Guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos um texto lindíssimo, que é o grande poema das Escrituras, Salmo 119, que é um poema para exaltar a palavra de Deus, a lei de Deus. E no verso 11, num texto conhecido também, o salmista diz, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma das formas de guardar o coração, irmãos, é alimentando ele da palavra de Deus. Salmo 119 ainda, verso 112 diz, inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Nós temos aqui alguém que está fazendo o exercício de inclinar o coração a Deus. Lembre que o nosso coração, Jeremias diz, ele é corrupto, ele é desesperadamente corrupto e enganoso, e ele se inclina para as coisas do pecado. Ele se inclina muitas vezes para o mal. Esse é o processo natural dos pecadores nesse mundo ainda. Por isso o salmista está dizendo, faz o movimento contrário. Inclina o teu coração agora para Deus. Age para inclinar o teu coração para o Senhor. Como é que a gente inclina o coração para Deus? Com oração, com vida de devoção, com meditação, com maravilhamento em Deus, com o culto ao Senhor. Nós guardamos o nosso coração tanto inclinando por meio das atividades espirituais, de uma vida espiritual, e também guardando a palavra nele, para não pecar contra o Senhor. E quando eu junto esses textos aqui, para resumir, nesses dois versos de Salmo 119, com essa ideia de que o autor de Hebreus está dizendo, guardem o coração um dos outros, nós devemos ser esses instrumentos. Você guarda a palavra no seu coração, mas você guarda a palavra também no coração do seu irmão. E o seu irmão ajuda você a guardar a palavra. Você lança a palavra de Deus ao coração dele. E você se abre para que ele lance palavras de Deus sobre o seu coração. Você inclina o seu coração para o Senhor, mas você também ajuda o outro a inclinar o coração para o Senhor. Vocês estão orando juntos, nós estamos adorando juntos, meditando juntos, nos maravilhando juntos. Quando o coração do irmão ali está se inclinando para o pecado, os outros irmãos vão e, peraí, vamos se inclinar para Deus de novo. Todos nós somos esses instrumentos aqui na vida uns dos outros. Isso é ser igreja, gente. Não é só vir no domingo. Não é só sentar nas cadeiras. Não é só cantar e ouvir e sair por essa porta como se nada tivesse acontecido, como se não existisse comunidade. Nós somos guardiões dos corações uns dos outros. Eu
gostava muito de assistir uma série, tanto de Roma quanto dos Vikings. Tem duas coisas em comuns nesses exércitos. É como eles lutam numa estratégia que usa os escudos. Vocês já viram isso, né? Então, um guerreiro romano sozinho, isolado no campo de batalha, é mais alguém vulnerável que provavelmente vai morrer. Ele está isolado. Um guerreiro viking sozinho, isolado no campo de batalha, provavelmente é alguém vulnerável que vai morrer. Porque o escudo que ele tem na frente dele só protege um dos lados do corpo. E se ele sofrer um ataque mútuo, não tem como se defender. Não tem como se defender de várias flechas, de espadas, porque todo o outro lado do corpo dele é vulnerável. Não tem um escudo 360 que ele carrega, né, com ele. Mas quando a legião está junta, ou quando os vikings estão juntos, eles formam aquela parede de escudos. Os romanos faziam isso muito bem. Havia uma parede de escudos na frente, os que vinham por trás faziam os escudos por cima, e eles faziam tudo isso, e eles eram praticamente impenetráveis. Assim é a igreja de Jesus também. Se parece muito com isso. Sozinhos, irmãos, sozinhos nós somos soldados vulneráveis nesse mundo. Mas juntos, quando cada um pode proteger os lados do outro irmão, juntos nós somos mais fortes, mais santos, mais protegidos contra a incredulidade, contra o pecado, contra o endurecimento do coração. O autor de Hebreus está dizendo isso repetidas vezes. A solução que ele tem para nós é a igreja de Jesus como comunidade de encorajamento mútuo. A advertência é: todos nós corremos esse risco. Todos nós, sem exceção. E se todos nós corremos esses riscos, a solução é todos nós aqui juntos, animando uns aos outros, protegendo uns aos outros, guardando os corações uns dos outros. É interessante quando nós vamos para o capítulo 10 de Hebreus, verso 24. O texto diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros. É a mesma palavra, é o mesmo chamado. Animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E aí o verso 25 vem: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É o mesmo chamado, inclusive, é a mesma frase, é a mesma didática do autor de Hebreus. Ele diz assim, não façam isso. E qual é a solução para não fazer isso? Pelo contrário, façam isso agora. Mesma estrutura do capítulo 3. Eu não sei se você já percebeu a beleza desse texto, mas ele diz o seguinte: não deixem de congregar. Pelo contrário, e aí o que se espera depois desse pelo contrário é: congregue. Não deixe de congregar. Pelo contrário, congregue. E na cabeça de muita gente, congregar é vir à igreja. É estar aqui. É estar sentado aqui. Se você congrega onde? Eu vou na igreja tal. Eu assisto o culto lá na igreja tal. Eu congrego. Só que para o autor de Hebreus, congregar é mais do que isso. É mais do que estar na igreja de corpo presente. É mais do que assistir culto. Inclusive, ele nem cita essas coisas aqui. Parece que essas coisas já estão subentendidas, mas ele quer dizer algo mais profundo. E o contrário de não congregar nesse texto é: façam admoestações. Já pensou nisso? O contrário de não ser igreja, de não congregar, é fazer admoestações, ainda mais agora que o dia se aproxima. Então, meus irmãos, vocês foram chamados para admoestar uns aos outros. Você foi chamado para admoestar e ser admoestado. Exortar e ser exortado. Encorajar e ser encorajado. É isso que o texto diz. Verso 24, encorajem uns aos outros, animem uns aos outros. Verso 25, façam admoestações uns aos outros. Admoestar é apontar o pecado e dizer: precisa mudar, precisa de arrependimento, nós precisamos de um outro caminho, por esse daí não dá mais para viver. Isso é admoestação. É propor a mudança, é olhar o pecado, apontar o pecado e propor a mudança. E animar e encorajar é, uma vez essa mudança proposta, caminhar ao lado, encorajar essa nova vida, essa nova postura. Isso é discipulado, gente. É isso que o discipulado é.
Nós nos juntamos a outros ou a outra pessoa que nós vamos olhar para a vida dela e dizer: vamos deixar de viver assim, porque isso é pecado. Vamos passar a viver agora dessa forma, de forma santa, de forma piedosa. Mas não sozinho. Eu vou caminhar com você. Eu vou encorajar você. Eu vou segurar quando você estiver prestes a cair ou quando você cair. Eu vou te levantar. Eu vou te ensinar. E nós vamos juntos caminhar assim, admoestando para mostrar o erro e propor mudança, e encorajando e animando para que essa vida de santidade, para que essa mudança seja mais fácil de ser vivida. Então, congregar não pode ser menos do que vir ao culto, mas é mais do que isso. É mais do que isso. É viver essa vida de admoestação, é relacionamento intencional, sincero, bíblico, onde nós estamos abertos às relações. Alguns dias atrás, nós identificamos um irmão vivendo em pecado na nossa igreja. E um dos presbíteros foi ter com ele para, em amor, mostrar o pecado, chamá-lo ao arrependimento, propor ajuda, tratar desse pecado. E a resposta desse irmão foi a seguinte: quem autorizou que você se meta na minha vida? Com essas palavras. Ele falou: eu não dei autoridade para ninguém se meter na minha vida, eu não quero ninguém olhando aqui para a minha vida e me dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu devo parar de fazer. E nós lamentamos profundamente porque esse irmão não entendeu o que é a igreja. Ele não entendeu o que é comunidade de fé. Ele não entendeu, talvez não tenha lido esse texto, não tenha entendido esse texto. Talvez não tenha se convertido. Porque isso não é ser igreja. Igreja é congregar, e congregar é ter a nossa vida aberta. No livro Ame Sua Igreja, o autor, o Tony Merida, ele diz o seguinte: na verdade, não congregar semanalmente é arriscado. A reunião comunitária é um dos meios que Deus utiliza para sustentar e abençoar seu povo pela obediência a longo prazo. De vez em quando, vejo um cristão que congrega semanalmente e não está perseverando na fé. Mas ainda não conheci nenhum cristão que não congregue e que ainda esteja prosperando na fé. Você consegue entender o que ele está dizendo? Ele diz: olha, eu conheço alguns cristãos que estão congregando, mas de vez em quando caem, de vez em quando eles deixam de perseverar, e nós vamos lá e temos que ajudar. Mas eu nunca vi um cristão que sem a igreja, que sem a comunidade, que isolado, sozinho, prospera na fé. Isso é verdade. Isso é muito verdade. Sozinho nós somos apenas soldados vulneráveis. Apenas soldados vulneráveis. O que eu quero propor nesse caminho para o encerramento, depois da advertência, do chamado e da solução, algumas formas que nós podemos viver isso como igreja. Quero apenas pontuar algumas formas que eu tenho vivido, tenho visto e que eu creio que são saudáveis para nós. E se você não tem vivido alguma dessas formas, por favor, viva, coloque isso como algo importantíssimo para você. Creio que numa igreja como essa, conhecendo o cristiano, a igreja está vivendo ou tem o interesse em viver tudo isso aqui. E às vezes nós precisamos viver isso de forma mais intencional. Em primeiro lugar, irmãos, se nós queremos viver em comunhão com os irmãos, e comunhão edificadora, protetora, como o autor de Hebreus está falando, nós precisamos, logicamente, de comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu não sirvo para proteger o meu irmão. Talvez, pelo contrário, se eu não tenho comunhão com Deus, eu vou ser um perigo a ele. Sempre faço essa pergunta para os jovens lá da igreja. Sua presença na igreja, sua presença no seu pequeno grupo, sua amizade com os amigos aqui da igreja, sua presença afasta as pessoas de Deus ou aproxima mais as pessoas de Deus? Nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos ter, sim, essa comunhão individual com Deus, que nos prepara para a comunhão comunitária. Então tenha comunhão com Deus, esteja próximo de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, tenha sua vida devocional com Deus, adore o Senhor, leia a palavra de Deus, se enche do Senhor, tenha comunhão com Ele, para que você tenha comunhão com os irmãos. Segundo lugar, que nós precisamos, como o Salmo 119 diz, compartilhar da palavra de Deus uns com os outros. Igreja não é clube social.
Igreja não é aquele lugar legal que a gente vai só para jogar a conversa fora, só para comer, que a gente gosta de comer, mas não pode ser só isso. Nossos pequenos grupos não podem ser só isso. Esse tipo de comunhão, de coisas legais de fazer, a gente consegue encontrar em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você vai, você tem um grupo de amigos na faculdade, você tem as suas reuniões familiares, você vai no estádio de futebol e é legal, você se junta com a torcida do seu time, as mulheres vão num salão e tem um tempo legal de conversar com as mulheres. Tudo isso pode ser bom, gente. E a igreja pode ter várias coisas divertidas para a gente fazer. Mas só a igreja pode oferecer comunhão redentora, comunhão santificadora, admoestações, tratamento de pecado. E se a igreja é o lugar disso, nós não podemos deixar de viver isso. Isso se vive por meio da palavra de Deus. Compartilhar a verdade bíblica uns com os outros. Salmo 119:13 diz: com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Como são as nossas conversas, nossas relações? Tem palavra de Deus envolvida? Precisa ter. Precisa ter. Às vezes, igrejas que se reúnem em pequenos grupos, como a minha igreja se reúne, os pequenos grupos têm a tendência de ir esquecendo que a pregação, que a palavra é o princípio fundamental. Nós precisamos lembrar disso. Lembre-se de Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente entre vocês. Terceira forma, irmãos, de uma igreja viver isso, essa comunhão redentora que protege nosso coração, é confissão de pecado e oração. Confissão de pecado e oração. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz isso: confesse seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejam curados. Estamos abertos a confessar os nossos pecados. Estamos abertos a ouvir os pecados dos outros. Estamos abertos às pessoas nos conhecerem e orarem por nós. Compartilharem dos nossos pecados, mas também da nossa santidade, compartilhar das nossas derrotas, vitórias, das tristezas, das alegrias. Precisamos estar abertos para isso. Jesus, ele orou em João 17, e é uma oração trinitária, onde Deus o Filho ora a Deus o Pai, ele diz: Pai, que eles, a igreja, nós, tanto aqueles que creem, que os vão de crer, estão orando por nós. Não sei se você já percebeu isso também, mas Deus orou a Deus por mim e por você. João 17 é lindo demais. E ele diz: eu espero que eles sejam um, eu quero que eles sejam um, como eu e tu somos um. Nós somos chamados a imitar a unidade que é na Trindade. E na Trindade eles se conhecem perfeitamente. Eles são totalmente abertos e íntimos, tão íntimos que eles são um só. E só tem 2 lugares onde 2 ou mais pessoas são um só, além da Trindade: o casamento e 0 na EBD, viu, gente? E, gente, qual é o outro lugar? Igreja. São esses 3 lugares onde nós temos um grupo de pessoas, ou 2 ou mais pessoas chamadas de uma só pessoa. Um só Deus, no caso da Trindade. Né? Um só corpo e uma só carne. A Trindade, a igreja e o casamento. Então nós somos um só. E ser um só significa nós temos as nossas vidas em comum. Os nossos pecados abertos para serem tratados. Isso nos leva à prestação de contas. Como nós estamos vivendo, quem nos conhece, quem está orando por mim, quem está me discipulando, a quem eu presto contas da minha vida. Os pequenos grupos são locais ideais onde tudo isso pode ser vivido. Reuniões da igreja, pequenos grupos, grupos de oração, são formas de termos esse tipo de comunhão. J.I. Packer falou o seguinte: não deveríamos pensar em nossa comunhão com outros cristãos como um luxo espiritual, um acréscimo opcional aos exercícios de devoção privada. Deveríamos antes reconhecer que tal comunhão é uma necessidade espiritual, pois Deus nos fez de tal modo que nossa comunhão com Ele é alimentada pela comunhão que mantemos com amigos cristãos e exige ser alimentada constantemente em benefício de seu aproveitamento. Se nós vivermos isso, irmãos, e eu convido a Igreja do Redentor a viver isso, vim de Fortaleza para dizer isso para vocês, para relembrá-los disso. Se nós vivemos isso, tem um resultado que está no verso 13 do nosso texto. O resultado é a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.
quando nós estamos vivendo essa comunidade, esse congregar, dessa forma nós protegemos o nosso coração contra o pecado. Nós fazemos parede de escudos uns aos outros contra um coração mau, um coração descrente, um coração murmurador, um coração orgulhoso, um coração pecaminoso. É a comunidade que nos protege, irmãos. Deus usa da sua igreja para nos fazer mais santos. Nós estamos comemorando o aniversário da igreja. Eu espero que essa igreja comemore muito mais aniversários e que vocês vão se aprofundando ano após ano nesse tipo de comunidade. Amém? Eu quero ler o último texto que está em Hebreus capítulo 10. E eu quero que você perceba que quando Hebreus chega no verso 23, 24 e 25, que é quando o autor está dizendo: não deixem de congregar, animem uns aos outros, admoestem uns aos outros, vocês têm uma comunidade para viver. Ele só pode dizer isso porque ele lançou uma base do evangelho antes. Porque é o evangelho que cria a comunidade da igreja. Eu queria ler desde o verso 12. Só que para que você escute aquilo que Jesus fez por nós e como em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus, essa comunidade sobrenatural chamada igreja foi criada para nós como presente de Deus. O texto do verso 12, e aí eu vou fazer o link até o verso 25, diz o seguinte. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Nós estamos vendo o autor de Hebreus dizendo: haviam sacrifícios, mas Deus, o Filho, Jesus Cristo, ofereceu o sacrifício perfeito de uma vez por todas. E de uma vez por todas ele criou aqueles que estão sendo aperfeiçoados, santificados nele, que possuem o Espírito Santo de Deus. E aí no verso 18 tem um dos textos mais lindos que eu acho das Escrituras, que mais nos dão esperança. Quando o texto da palavra de Deus diz: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Nós não temos que sacrificar mais nada, irmãos. Não há nenhuma obra que nós fazemos para ser salvo, não há nenhum sacrifício para ser salvo, não há nenhuma penitência para ser salvo. Tudo foi feito em Jesus Cristo no Calvário. Tudo. E o que nós temos que fazer é, de mãos abertas e sem nada para oferecer, crer naquilo que Jesus fez. Nos arrependermos diante dele, porque esse é o evangelho de Jesus, onde o sacrifício de Jesus foi feito. Não há mais necessidade de sacrifício nenhum. E diante dessa boa notícia, de que nenhum sacrifício, nenhuma penitência, nenhuma obra precisa ser feita, diante dessa notícia, o verso 19 diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza da fé. O autor está dizendo: o sacrifício nos deu livre acesso à presença de Deus. Nós estamos diante do Cristo, diante de Deus, diante do Espírito, como aqueles que foram perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós podemos com ousadia nos aproximar disso. E nos aproximando disso, é que vem o verso 23 e diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Não deixemos de congregar. Você percebe qual é o caminho
do Evangelho, houve o sacrifício de Jesus perfeito por nós. E onde há o sacrifício de Jesus, nenhum outro sacrifício é necessário, nenhuma outra obra, nenhuma outra penitência, a salvação é pela graça. E quando recebemos dessa graça por meio da fé, podemos então ter livre acesso a Deus. E tendo livre acesso a Deus, quando nós entramos juntos no santuário, existe ali agora uma comunidade criada pelo sacrifício de Jesus, santificada pelo sangue de Jesus, e ela foi oferecida a nós. E é com essa base que o autor pode dizer: animem uns aos outros, não deixem de congregar e admoestem uns aos outros. O Evangelho é a base de tudo, irmãos. É o centro de tudo. E se você crê no Evangelho, você recebeu uma comunidade para te manter no Evangelho, para te santificar no Evangelho e para glorificar a Deus no Evangelho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado por nos advertir, mas não só nos advertir, Senhor, nos dar a solução, nos oferecer a tua graça, a tua revelação para nos ensinar como nos protegemos contra o pecado, Senhor, contra a dureza, contra o engano, o afastamento, o isolamento. Senhor, que o Senhor possa sempre nos fazer igreja de verdade, comunidade de verdade, Senhor. E que seja o teu Espírito agindo por meio de cada vida, para que cada vida seja uma proteção para outras vidas, e que essas outras vidas sejam proteção para essa vida, numa comunidade vibrante, santa, que confia no Evangelho de Jesus, que tem como base o Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos proteja, Senhor, desses pecados. Que o Senhor nos dê mais amor pela igreja. Que o Senhor nos ensine cada vez mais a profundidade do que é congregar, do que é ser igreja. Que o Senhor possa nos santificar por meio da tua comunidade de fé, criada na cruz do Calvário para nós. Que o Senhor nos dê esse senso da importância da igreja, Senhor. Que o Senhor nos dê a profundidade disso. Que o Senhor possa nos ensinar a como cuidarmos uns dos outros. Que o Senhor não nos deixe vulneráveis, sozinhos. E que o Senhor, no nome de Jesus, faça cada vez mais a Igreja Batista do Redentor essa igreja que vive verdadeira comunidade. De pessoas que verdadeiramente congregam com profundidade. De uma igreja que uns aos outros estão se protegendo contra o pecado e glorificando o teu nome. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém.